No Brasil há um rio chamado Chico, São Chico, o rio da unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene, saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do Cruzeiro. E produzem tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado Santo, um homem chamado Amor. Pois é, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Encontro Espírita. Desejamos que todos vocês tenham um feliz entretenimento. Bom, a produção do programa resolveu, a partir de hoje, que J. Bonani apresente todas as vezes que começar o programa uma mensagem. Uma mensagem de cunho otimista, de cunho positiva, uma mensagem que realmente possa tocar no coração de todos os nossos queridos amigos telespectadores. Antes, porém, de colocarmos na sua tela a mensagem do dia, a mensagem de hoje, vocês vão me permitir apresentar os companheiros que hoje vão participar do programa Encontro Espírita. O Edgar já é uma criatura que se familiarizou com o programa, se integrou ao programa, até porque a produção colocou nas suas mãos a responsabilidade de manter contato com o mundo virtual. Ele navega, ele busca as informações através da internet. É ele que vai aparecer na sua tela para o seu cumprimento ao grande público. Edgar, sempre sorrindo, sempre feliz, ele e as suas primeiras palavras no programa de hoje. Boa tarde, Bonani. É um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez. Obrigado pela referência que você nos tocou agora, que eu acho que é muito interessante, mas eu não mereço tanto. E hoje, Bonani, com esse frio, né, o frio que está vindo novamente para cá, para a região sudeste, veja bem, Curitiba essa noite parece que teve um frio extremo, chegou até a nevar depois de 38 anos, né, Bonani? Mas é com essa abertura que eu desejo a todos vocês, espíritas e não espíritas, que nós tenhamos um excelente programa nesta nossa audiência do programa Encontro Espírita. Tá muito bom, Edgar. Assim seja, Edgar. Mas quem hoje participa também é o nosso querido Ismael, o Ismael lá do grupo André Luiz, o Ismael que é expositor espírita, o Ismael da Silva Costa. Ele está aqui ao nosso lado e vai permanecer até o final do nosso trabalho, uma vez que, com certeza, ele responderá algumas perguntas que serão formuladas pelo público da internet. O Ismael, seja bem-vindo ao nosso programa. Os seus cumprimentos ao público telespectador. Boa tarde a todos. É com muita alegria, com muito prazer que estamos retornando ao Encontro Espírita da tarde de hoje. E queremos que os telespectadores que nos ouvem, que nos assistem, possam compartilhar conosco deste programa, enviando as suas perguntas, enviando as suas sugestões, as suas mensagens do que está achando do programa.
para que nós tenhamos uma tarde bendita e abençoada. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. E agora vamos para a mensagem do dia. A mensagem do dia que deveria ter um fundo musical, mas nós não conseguimos ainda encontrar aquele fundo musical, mas a mensagem nós encontramos, né? É uma mensagem muito positiva, otimista e que traz para você aquela segurança de continuar caminhando na vida em busca de momentos melhores, em busca de dias melhores. Por exemplo, o homem que se decide a parar à espera de que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que não parou e colaborou com o tempo está tão adiante que jamais poderá ser alcançado. E a mensagem vem de encontro àquelas criaturas que resolvem parar, ficando em casa, aguardando que o céu busque soluções para os seus problemas. E as pessoas caem num desânimo tremendo e muitas delas acabam entrando naquela fase depressiva e que tem complicado a vida de muita gente. Então, repetir a mensagem. O homem que se decide a parar, à espera de que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que não parou e colaborou com o tempo está tão adiante que jamais poderá ser alcançado. Bom, agora falemos dos nossos patrocinadores. Inicialmente eu falaria da Silva Móveis. Silva Móveis, que está ali na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, aguardando pela sua visita, até porque lá você, meu amigo telespectador, vai encontrar uma exposição permanente, uma exposição para ninguém botar defeito. Visite Silva Móveis, escolha o seu jogo de quarto, o seu jogo de sala, a sua copa, enfim, a sua cozinha, tudo de primeiríssimo mundo. Lá é muito fácil você fazer negócio, porque afinal de contas você tem lá o Marcos, você tem o Di, você tem o Wagner, o Silva, você tem uma patota devidamente preparada para atendê-lo da melhor maneira possível. Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, aqui mesmo em Taubaté. E agora, agora falemos da Papelaria Iracema. Olha aí, Papelaria Iracema, ela que está há 30 anos trabalhando no comércio taubatiano, ela que oferece a todos vocês preço, qualidade e um atendimento nota 10. Há mais de 30 anos a Papelaria Iracema está trabalhando na avenida ali ao lado do quartel. Olha aí a turma toda que trabalha lá na Papelaria Iracema, naquela avenida Coronel da Graça. E o Coronel da Graça, ali ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema tem de tudo. Olha, vocês estão vendo aí em casa tudo que ela tem, que ela pode oferecer a você, meu querido amigo telespectador. Papelaria Iracema, com a sua loja virtual, vendendo para todo o Brasil, porque ela vende atacado também, porque ela tem preço, ela tem qualidade. Papelaria Iracema. Bom, meu querido Paulinho, vamos para o editorial do programa. O editorial do programa hoje focaliza o Papa Francisco. O Papa Francisco está visitando o Brasil e não é preciso dizer da alegria do povo brasileiro, a alegria da família brasileira em receber o querido Papa Francisco. E nós ficamos a imaginar, analisando bem o programa que ele tem pela frente, e um dos programas
ele visitará a Aparecida do Norte, aqui mesmo pertinho de Taubaté, e a previsão é de que tenhamos mais de 200.000 pessoas em Aparecida do Norte para assistirem à missa que será celebrada pelo Papa Francisco. E dentro da sua programação, ele deverá visitar uma das favelas do Rio de Janeiro ou nas imediações do Rio de Janeiro. E, segundo a programação, consta de que o Papa Francisco visitará uma casa de um favelado, de preferência aquela casa mais simples, mais humilde, mais pobre. E aí que nós ficamos a imaginar, nós ficamos a questionar. Eu acho que as pessoas que programaram a visita do Papa ao Brasil, incluindo a visita dele numa das favelas brasileiras, quando na oportunidade o Papa visitaria a casa mais pobre, mais antiga, mais simples, e fecharia então o seu encontro com os favelados. Eu acho que é aí que a coisa está errada, sabe? Eu acho que o Papa deveria visitar o Congresso Brasileiro, o Senado Brasileiro. Sabe por quê? Porque lá na favela, o Papa não precisaria ir, porque Jesus já está lá. Jesus está lá há muito tempo, ao lado daquelas criaturas que só Deus sabe como vivem, mas procuram viver honestamente. Então esse pessoal não está precisando da visita de ninguém, não. Agora, o Senado e o Congresso, sim. Eu vi, tem uma página no Evangelho que diz assim: os sãos não precisam de médicos. E considerando a podridão que envolve o Senado brasileiro e o Congresso brasileiro, com todas aquelas criaturas doentes, e não é preciso dizer a vocês o porquê que essas criaturas estão doentes, lá sim é que o Papa deveria visitar, para jogar água benta naquela turma, para benzer aquela turma, para orientar aquela turma, para ver se consegue conduzir esses que estão aí enterrando o país de uma maneira desonesta. Esse pessoal, sim, deveria receber a visita do Papa. Pelo menos é o nosso ponto de vista. Aliás, ponto de vista amparado pelo Evangelho, que a gente encontra uma lição que diz assim: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu acredito que tanto o Senado como o Congresso Brasileiro estão doentes, gravemente enfermos. Nada melhor do que o Papa cancelar a sua visita às favelas brasileiras e se dirigir para Brasília, onde vai encontrar realmente pessoas gravemente enfermas e precisando da presença deste missionário que abraça uma missão muito difícil de trazer a paz e o entendimento entre os homens nos nossos dias. Era o que nós tínhamos para o editorial de hoje. Eu ainda me permitiria colocar o Edgar Figueiredo e o Ismael da Silva Costa para opinar a respeito da nossa colocação, da maneira que nós desenvolvemos o editorial do programa de hoje. Quem gostaria de falar primeiro, o Edgar ou o Ismael? Hein? Melhor o Ismael, né? O Ismael. Porque o Ismael é o nosso visitante hoje. É você então, Ismael. Pode começar, né, Ismael? Olha, nós estamos vivendo um momento muito feliz, muito bonito. A visita do Papa, embora ele seja chefe de uma religião distinta, traz vibrações harmônicas. Todo mundo passa a vibrar no mesmo diapasão
naquele sentimento, naquele desejo de ver o pontífice, de ver o religioso, de ver o Papa. Com relação aos comentários aqui formados, é evidente que aquela pessoa mais pobre, mais sofrida, ela tem um contato maior com o plano superior, ela busca mais Deus no seu dia a dia, até pela própria necessidade, até pela própria urgência do que ela necessita no dia a dia. Já a colocação que fora feita, sim, todos nós, espíritos internados do nosso planeta Terra, somos, de certa maneira, espíritos doentes, espíritos necessitados de um atendimento espiritual, sem dúvida nenhuma. Somos criaturas que precisamos muito de atendimento espiritual. E foi feita uma colocação com relação aos nossos governantes. É claro que o Congresso Nacional, que é a casa das leis, onde se discute o destino da nação, o nosso destino, deveria sim ter a primazia de uma visita deste importante chefe da igreja. O Papa deveria sim fazer uma excursão a Brasília, conversar com aqueles queridos irmãos que estão lá, com a difícil missão de fazer leis que possibilitem vida melhor ao nosso país. Mas eu creio que esta visita, se fosse possível, se estivesse agendada, tal o nível de entendimento dos nossos deputados e senadores não seria improfícua, não seria providencial, não seria produtiva. Nós sabemos que cada criatura humana, ela tem que trilhar pelo caminho da experiência. E as experiências que eles têm hoje nos dão a entrever que a visita seria mais social do que propriamente espiritual. Ela não seria vista da maneira como nós espíritas vemos. Nós vemos esse Papa com muito carinho, com muita esperança. Ele traz uma pauta de renovação para a Igreja Católica. E é do interesse de todos nós, e principalmente nós espíritas, que haja uma mudança estrutural do nosso mundo, que haja uma mudança de vibração. E esse Papa, por ser sul-americano, por ser uma pessoa experiente na dor, experiente na necessidade alheia, uma pessoa mais próxima do povo, reúne muitas esperanças de todos nós. Mas é claro também que as suas ações são limitadas. Esperamos, sim, que esta visita no nosso país possa deixar marcas profundas do nosso povo, marcas de otimismo, de renovação, de esperança, de fé e talvez, quiçá, de transformação. É esta a nossa opinião. Que beleza. Olha aí, o Ismael é expositor espírita, ele milita lá no grupo André Luiz. Aliás, hoje temos lá no André Luiz, à noite, né? Temos a palestra do nosso querido Guilherme Azeredo. Hoje à noite, lá no André Luiz, além do passe, né? Nós temos a presença do Guilherme, que vai proferir a palestra da noite. Meu querido Edgar Figueiredo, e você, Edgar, seria uma boa o Papa visitar, não socialmente, mas vamos abrir o jogo mesmo, porque a necessidade do Congresso e do Senado é tão grande que a visita do Papa teria que ter um cunho espiritual, ir lá benzer aquele pessoal, para ver se acorda esses irmãos nossos, né, que estão se comprometendo seriamente diante da lei maior. Eles estão se comprometendo, então nada melhor do que o Papa visitá-los como médico, para ver se toca no sentimento desses políticos que, no momento, respondem pela nação no seu dia a dia, né? E que tem até atrapalhado e complicado a vida da presidenta Dilma, que está amarrada. Ela não pode fazer nada, porque ela depende do Congresso e depende também do Senado.
se fosse partir do princípio que a mulher é mais sensível, a mulher, ela dificilmente se transforma numa ladra. O homem não, o homem tem tendências inferiores, não sei porquê, mas tem. Mas a Dilma vê tudo isso que eu estou vendo, que o povo vê, mas ela não pode fazer nada, porque se ela entra lá com o projeto, os comprometidos com a lei de Deus imediatamente podam. E pouca gente analisa assim, né? Meu querido Edgar, e você? Eu, particularmente, o Bonani, eu endosso o que o Ismael acabou de falar e digo mais. O Congresso, com os deputados e senadores, eles representam o nosso povo brasileiro, porque foram eleitos. Então, o erro é nosso em primeiro lugar, porque nós ainda não aprendemos a escolher os nossos políticos. Mas tem escolha? Nós temos escolha, sim, porque eu acredito que entre 10 podemos escolher 2. Esses 2 realmente devem defender o interesse da nação, o interesse do povo. O povo exige uma melhora, exige que os seus direitos, é um direito democrático. Mas a visita do Papa seria oportuna, Edgar? Sempre será. O Papa, em primeiro lugar, ele vem falar em nome de Jesus. Embora nós saibamos que ele é a pessoa máxima da igreja, ele também vem com a mensagem de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa mensagem pode ser pelo Papa, pode ser pelos evangélicos, pelos umbandistas, pelos espíritas, por qualquer que seja a sua religião. A principal mensagem que ele veio de nos dizer é a mensagem de Jesus. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para o Ismael, e para você também, Edgar. Ismael, será que essa juventude que está naquele oba-oba lá no Rio de Janeiro, juventude de toda parte do globo, será que essa juventude está, na verdade, preparada para receber uma mensagem espiritual, Ismael? O papel da juventude que nós estamos vendo é muito importante. É um despertamento da fé. Nós sabemos o quão difícil é ter fé. Nós sabemos o quão difícil é assambarcar com o olhar o futuro. O jovem, normalmente, até mesmo pela inexperiência inicial dele, ele tende a ver as coisas imediatistas. E nós estamos vendo um movimento muito bonito, um movimento de pessoas que estão interessadas, estão procurando alguma coisa. E é importante que essas crianças, que esses jovens, busquem essa alguma coisa espiritualmente falando. É um movimento muito positivo, é um movimento muito importante. Nós estamos vendo ele nascer justamente numa igreja que é tradicionalista. Estamos vendo que a Igreja Católica ela não sofreu muitas mudanças nesses séculos todos. Enquanto outras religiões se renovaram, a Igreja Católica ficou presa, ficou ligada ao tradicional. Tradições, né? Às suas tradições. E é importante que a juventude participe. E eu estou vendo com muito otimismo, com muita alegria, com muita satisfação, esse posicionamento dos jovens. Eles estão abraçando essa renovação que o Papa está se propondo a fazer. Nós sabemos que é preciso isso, que é importante. O Espiritismo está lançando ideias e essas ideias estão sendo germinadas em outras religiões. A modificação. E o jovem é a esperança que a religião atinge o seu objetivo. É isto que nós temos. Então estamos vendo isso com olhos otimistas. Vamos ver a opinião do Edgar Figueiredo. Você acredita, você acha, qual é a opinião sua a respeito dessa juventude sedenta de alguma informação, alguém que possa encaminhá-la para caminhos melhores? Eu percebo que a juventude dos nossos dias anda um pouco perdida, mas ela busca algo, né? Ela pede socorro, digamos assim. O que você acha?
Porque o Papa, eu, às vezes eu fico com pena do Papa, este espírito missionário, porque ele vem com uma tarefa árdua, uma tarefa das mais complicadas. Por exemplo, muita gente está a exigir respostas a respeito do casamento gay, por exemplo. Olha a situação do Papa, como é que ele vai se comportar, né? Quer dizer, a humanidade, ela está vivamente interessada em alguém que possa dar uma resposta sensata a respeito desses temas que eu acabei de citar agora. Fica meio complicado, não fica, Edgar? Eu diria para você, Bolani, que o jovem, ele tem por natureza a tendência de renovar. O jovem, ele vem imbuído de um espírito novo. Todos nós aqui já fomos jovens e com certeza, na nossa juventude, nós queríamos mudar tudo, achando que o mundo teria que ter uma nova performance, uma nova face. Eu concordo com isso, com essa ideia de renovação. O jovem hoje, ele precisa muito do apoio dos pais. A verdade é que o jovem é um projeto familiar, é um projeto do pai e é um projeto da mãe, da família em geral. Ele precisa de muito apoio, ele não pode ser abandonado à própria sorte, ele tem que ser amparado desde os seus tenros momentos, das suas primeiras experiências na juventude. Ele tem que ser esclarecido, ele tem que ser encaminhado, porque muitas vezes os jovens se perdem por falta de amparo familiar. Eu diria até que na maioria das vezes. O jovem representa tudo, porque ele representa o futuro. Ele representa o passado e representa o presente. Nós temos por obrigação de amparar sempre os jovens. Bom, essa é a minha opinião. Aí na tela, meu querido amigo telespectador, você vai encontrar aí jbbolani@ig.com.br. É um convite para que você participe conosco do programa desta jornada mediúnica, diríamos nós. Alguém aí, né, pela internet, aí o Edgar, por gentileza. Olha, tem uma pergunta aqui, Bolani, que ela vem de encontro justamente ao assunto que nós abordamos agora, tanto no editorial do programa, quanto na resposta do Ismael. A pergunta é a seguinte: o Papa pode ser considerado um espírito elevado? Uma pergunta que até você pode responder, Bolani. Mas é claro, mas imagine bem, se o Papa, olha a pergunta que foi feita aí. Se o Papa pode ser considerado um espírito elevado, Ismael? Porque, pelo que foi comentado aqui agora a respeito do Papa, eu acredito que nós estamos concordando de que realmente ele seja um espírito elevado, mas em missão, né? Um espírito elevado, missionário. Ele é um missionário. Mas mesmo o missionário, ele corre o risco de tropeçar e não realizar a missão por que veio. O que você acha, Ismael? O Papa, esse novo Papa, o Papa Francisco, ele é uma pessoa muito culta. Embora essa aparência simples que ele se reveste, é uma pessoa muito esclarecida. Com relação à sua questão espiritual, sua condição espiritual, eu entendo que ainda é prematuro nós tecermos alguns comentários. Eu diria, sim, inicialmente, que ele é, sem dúvida nenhuma, um espírito preparado, altamente preparado para a tarefa a que se propôs. Ele não é um espírito mediano, ele é uma criatura preparada, uma criatura experiente. Elevado. Agora, o espírito elevado, como nós tínhamos, por exemplo, o Paulo II, este não, eu creio que ele não chega no nível, ele é no nível, digamos assim, inferior, mas é uma criatura acima de nós, mais preparada que nós, digamos assim, sem dúvida nenhuma, sem sombra nenhuma. É uma criatura que tem um preparo muito grande. Agora, o espírito superior, ele se reveste de certas características, e nós ainda não temos um conhecimento mais aprofundado dessa pessoa para poder declinar isso. Ele revela, sim, algumas qualidades que são maravilhosas.
ele busca a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde, ele se despoja de todo aquele aparato de sensacionalismo, daquela, digamos assim, daquele trono que o papado traz. Até porque ele buscou a corrente de Francisco de Assis para administrar a igreja, né? Eu creio que ele tem uma missão, isso sem dúvida nenhuma, a reforma. Que o Papa João Paulo II começou a empreender e foi barrado. Todos nós sabemos. Esse Papa tem claramente essa missão. Ele veio para reformar a Igreja Católica. É um espírito com essa tarefa. Mas ele é um espírito elevado? Elevado, digamos assim, como Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa. Não, eu creio que ele não está nesse nível, não. Elevado. Mas é um missionário. É um missionário. É um missionário. É um missionário. Tem mais alguma pessoa aí, por gentileza? Tem uma pergunta aqui, Molani, que ela, mais uma vez, vem de encontro ao assunto que nós estamos conversando, sobre o Papa. A pergunta é o seguinte: gostaria de saber, veja bem, gostaria de saber se São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Então essa pessoa deve ser católica, porque ela está se referindo à Igreja Católica. Gostaria de saber se São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Ismael, olha aí, uma outra pergunta. Se São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Na realidade, Pedro, nosso querido irmão Pedro, a ele foi colocado uma tarefa. A pedra angular da doutrina do Cristo. Como o cristianismo, que hoje origina a Igreja Católica, do cristianismo, Pedro teve uma importância fundamental. Para os católicos, ele é, sem sombra de dúvida, o primeiro Papa. Nós temos que entender que o papado ele começou a surgir do ano 13 em diante da era cristã. E lá, naturalmente, Pedro já tinha desencarnado, como se fala, normalmente ele tinha morrido há muitos anos, há muito tempo. Mas, para a Igreja Católica, ele é considerado o primeiro Papa, porque Jesus deu a ele esta tarefa. Quer dizer, a doutrina católica se espelhou em Pedro. É assim? Quer dizer? Sim. E se espelhou em Pedro. Tanto que, perdão te interromper, tanto que a Igreja Católica, nos seus primeiros anos, ano 3, 4, ela era muito semelhante ao que é hoje o Espiritismo. Eles faziam reuniões mais simples, eles tinham contato com o plano espiritual através da mediunidade e eles faziam amplamente o ensino de Jesus na sua pureza. Então eles eram naquela época que nós poderíamos dizer o que o Espiritismo é hoje. E o Pedro, naquela época, como ele montou uma estrutura, por isso ele é considerado o primeiro Papa. É nesse sentido. E eu disse, seria então o primeiro Papa simbolicamente? Simbolicamente. Simbolicamente. Edgar, sua opinião é muito interessante também. Eu acho que o Ismael está certo. O Pedro, São Pedro, né, como diz a Igreja Católica, os católicos, ele realmente representa a primeira pessoa a ocupar o cargo máximo da Igreja Católica. Quer dizer, a Igreja se espelhou no Pedro, né? Ela foi orientada pelos, vamos dizer assim, pelas orientações de Pedro, né? Embora, basicamente, como todas as religiões, o fundamentalismo é a base, o Cristo, né? É o fundamentalismo da base de todas as religiões, inclusive a nossa. O Espiritismo, ele está baseado nas duas leis principais, os dois dogmas principais de Jesus. Mas agora aqui, com todo o respeito que nós temos pelos irmãos católicos, eu estou agora me lembrando de um detalhe. Pedro, o apóstolo favorito de Jesus, Jesus gostava muito de Pedro. Pedro era de uma dedicação ao extremo, daria a vida por Jesus. E, num determinado momento, Jesus testou Pedro para mostrar para nós, homens,
que nós não somos tão perfeitos conforme imaginamos que somos. Porque Jesus certa vez perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro ficou encabulado, repetiu: Pedro, você me ama? E Pedro disse: mestre, essa não é pergunta que se faça. Eu darei a minha vida pela sua vida. Eu te amo mais do que você possa imaginar. E, no entanto, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Não seria por essa razão que a Igreja Católica, que abraçou a responsabilidade de viver o cristianismo na sua maior pureza, teria negado Jesus com o seu comportamento? Tanto é que ela está buscando o quê? Reforma. Ela está buscando mudanças. Mas ela, com a responsabilidade que teve de abraçar o cristianismo, a meu ver, ela andou tropeçando. Ela andou falhando. Assim como Pedro negou, ela também teria negado, por que não? Só que hoje ela desperta, foi despertada pela fuga de muitos católicos que começaram a perceber de que ela não se conduzia conforme deveria se conduzir, ou seja, vivendo o cristianismo na sua maior simplicidade, na sua maior pureza. Ela agora acorda, ela desperta e, por que não, aceita realmente a condição de que ela errou em determinados pontos. Não teria sido isso, Ismael? Nós temos aí que separar a religião dos seguidores da religião. Nós sabemos que os bispos e até mesmo alguns papas católicos têm compromissos muito grandes com a lei de Deus. Você tem muita razão quando diz que o passado da Igreja Católica é comprometedor. E você fez uma analogia bastante interessante aí, uma analogia bastante válida. Realmente o ser humano é falível. E os homens que dirigem os destinos da religião são seres humanos, falíveis. E você fez uma colocação bastante interessante. Será que a Igreja Católica não faliu? Ora, pelo que nós estamos vendo, sim. A Igreja Católica faliu. Eu preferiria dizer, ela não negou, quer dizer, até de uma forma inconsciente, talvez até por falta de um melhor preparo, ela acabou, quer dizer, indiretamente, já que ela não viveu o que pregava, o cristianismo na sua maior simplicidade e pureza, ela não teria negado o Cristo? Olha, eu entendo que negar, ela não negou. Mas ela errou ao agir daquela condição humana, esquecendo a parte religiosa. E o Pedro errou ou negou? Pedro negou. Negou? Negou. Pedro negou. Pedro negou. Porque depois acordou. Pedro negou pelo seguinte: quando dissera a Pedro, ele dissera: eu não conheço Cristo. Então ele negaram o Cristo. A Igreja Católica não, ela jamais disse: olha, eu não conheço Cristo. Ela nunca renegou o Cristo. A Igreja Católica, ela sempre agiu em nome do Cristo. Então ela se comprometeu com a lei, porque o Cristo prega uma conduta e ela agiu diferentemente. Então a conduta dos seguidores... Não teria nem sido a doutrina, mas os homens. Os homens, exatamente. A homens, doutrina cristã, a doutrina católica, ela é impecável em sua base. Mas os seguidores dela, sim, esses faliram. É como nós dissemos anteriormente, há uma diferença entre a religião e os seus seguidores. Com relação à religião, a religião católica, ela prega o cristianismo, ela prega o Cristo, ela é uma doutrina que busca seguir Jesus, onde esse Papa está sendo visto com muitas expectativas. Com relação aos seus seguidores, são homens que muitas vezes faliram. Nós vemos a Idade Média, em que houve uma mancha muito grande, quase 800 anos, com a Inquisição, que foi um erro
crasso, um erro grosseiro, tentando impor Jesus, tentando impor o Cristo. Mas foram os homens. É esta a diferenciação que tem que se fazer. A doutrina católica, ela busca o quê? Pregar o amor, pregar a caridade, pregar Jesus. E já os homens, ao ensinarem o amor, a caridade e Jesus, eles o fizeram pela força, pela violência, esquecendo a doutrina. Então há uma diferença. Então é claro que a igreja não negou. Você fez uma analogia interessante, será? Mas com relação ao falir, com relação à queda de Pedro, é exatamente isso. O Cristo, sem dúvida nenhuma, nos preparou para isso. Ele disse, olha, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse, não, é o que nós normalmente falamos, né? Não, eu não nego Cristo. Aliás, pensando por este lado, eu até acho que você tem razão. Me perdoe reformular o meu pensamento, você tem sim razão. Porque quando nós não seguimos Jesus, nós o negamos. Sim, é verdade, é verdade. Mas só uma observação aí, viu, Ismael? Quanto à negação de Pedro, foi uma negação circunstancial. Ele estava numa situação difícil também, como nós estaríamos naquela ocasião. Se ele negou, o cálculo é nosso, né? Mas ele se arrependeu depois. Pedro se arrependeu de ter negado Cristo. E quando ele foi desencarnado, ele desencarnou de cabeça para baixo, crucificado, pelo arrependimento que ele teve de negar Cristo naquela época. As bases da Igreja Católica, não tem a menor dúvida, foram editadas por Pedro, né? pela sua evangelização. Agora, nós temos que também observar que a Igreja Católica Apostólica, ela tem mais um detalhe, romana, foi pelo imperador Constantino que a Igreja realmente cresceu em Roma, no Império Romano. Agora, um detalhe também que nós temos que observar é o seguinte, quanto à posição da Igreja em apoiar o Estado politicamente, ela sempre recebeu vamos dizer assim, uma identificação nociva do Estado. Aquela reflexão nociva do Estado veio também para a Igreja. Igreja e Estado são coisas diferentes. Tanto a Igreja Católica, quanto a Igreja evangélica, quanto nós espíritas, né? Nós temos que desvencilhar da política, porque são coisas diferentes. O próprio Cristo já se referia a isso. Ele falou, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, política e igreja, política e Estado, nada tem a ver um com o outro. Essa é a minha opinião. Muito bem. O Ismael tem um detalhe aqui, que é o papado é a origem humana, né? É de origem humana. O papado é de origem humana. O Papa, ele é considerado o pai da igreja. O Papa é considerado o pai da igreja. E Pedro também é considerado o pai da igreja. O pai da igreja. Então, nesse sentido, ele é considerado Papa. Mas aí que está. Esse Papa é pai da igreja, né? E Pedro, também o pai da igreja. Mas não bom, vamos aceitar, porque aí é um assunto muito complexo. É uma questão de fé, né? Porque nós já voltamos daqui um minutinho. Antes, porém, eu vou conversar com vocês a respeito da Silva Móveis, né? Olha, quem pretende comprar móveis de primeiríssima qualidade, quem pretende comprar móveis para sempre, olha, tem que procurar a Silva Móveis. Lá você vai encontrar qualidade, cortesia, preço, um atendimento nota 10. Você tem lá o Wagner que planeja os móveis que você deseja. Você chega lá, vai cantando a pedra para o Wagner e ele vai colocando no monitor aquilo que você deseja. Enfim, ele monta a sua casa, pelo menos em termos de móveis, de uma maneira tão caprichada que eu daria nota 10 para o trabalho do querido Wagner, lá da Silva Móveis. Lá você faz negócio, porque o Marcos facilita de uma maneira extraordinária. Visite Silva Móveis
e comprove tudo isso que nós estamos falando aqui. É impressionante a loja. A loja é uma exposição permanente para ninguém botar defeito. Visite Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, aquela avenida que fica do túnel do Campos Elíseos com o Mercadão de Taubaté. Silva Móveis, qualidade e cortesia, aguardando pela sua visita. E agora, falemos da Papelaria Iracema. Oh, Papelaria Iracema! A Papelaria Iracema, ela está há 30 anos no bairro da Independência. É por isso que ela é pioneira. Ela tem a sua loja virtual e por isso mesmo ela vende para Belo Horizonte, para Porto Alegre, para Manaus, ela vende para Palmas, lá no Tocantins. Olha aí a patota toda da loja. Ela vende para o Brasil inteiro, porque ela tem a loja virtual e vende a atacado. Então, Brasília entra lá na internet para verificar os preços e a qualidade da Papelaria Iracema. E vai comprar, claro que vai comprar, porque, olha, dificilmente ela vai encontrar alguém que possa competir com ela em todo o território nacional. Papelaria Iracema, ela fica ali ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Coronel Graça Martins, ali ao lado do Banco Bradesco. Então, olha, visite Papelaria Iracema e faça uma boa compra. Queremos abraçar o Orlando, a família toda, que vem trabalhando há mais de 30 anos no bairro da Independência, oferecendo o que existe de bom e de melhor para a sua clientela. Papelaria Iracema. E daí, Edgar? Oh, Edgar. Que beleza, né, Bonani? Muito bem. O Edgar, tem mais alguém aí? Tem sim, Bonani. Hoje o programa está girando em torno do Papa, né? Não sei se você mas notaram. é interessante agora, Bonani, é o seguinte, a gente, com isso, com o nosso bate-papo, nós não queremos que o telespectador fique com a impressão de que nós somos contra alguma igreja. Pelo contrário, nós apreciamos todas as igrejas, não é isso, Bonani? É claro, respeitamos. É válido, a ideia de cada um é válida, não tem claro. dúvida. Os caminhos são vários, mas todos levam ao cume da montanha. E falando agora em igreja, nós temos uma ouvinte aqui, que ela é evangélica. Uma telespectadora evangélica? Perdão. Ela se declara Ela se declara evangélica. Essa telespectadora, ela disse o seguinte: sou evangélica, mas aprecio o programa. Obrigado, né, Bruno? Muito obrigado, ela aprecia o programa, né? Muito bom. Faço muita confusão a respeito dos pobres de espírito. Seriam eles ignorantes? Vou repetir a pergunta. Sou evangélica, mas aprecio o programa. Faço muita confusão a respeito dos pobres de espírito. Seriam eles os ignorantes? Aí, Ismael, ela está perguntando se os pobres de espíritos são ignorantes. Você responderia, por favor, Ismael? Pois não. Olha, Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito. E muitas pessoas não entendem essa colocação. Pensa o seguinte: mas pobre de espíritos, conforme a nossa querida irmã declinou aí, não são aquelas pessoas mais ignorantes? São aquelas pessoas que têm um senso de realidade bastante limitado? A nosso ver, não é bem isso. Na realidade, pobres de espírito significa as pessoas simples. Jesus se dirigia de preferência às pessoas simples, aquelas que aceitam o seu ensinamento, as suas palavras. E quando Jesus se refere aos pobres de espírito, ele está se referindo às pessoas simples, não às pessoas ignorantes. Porque as pessoas que têm grande saber, normalmente elas ridicularizam a lei de Deus. Elas se acham autossuficientes.
Quantas vezes a pessoa diz, olha, eu tenho uma boa vida aqui na Terra, porque eu sou melhor do que o meu irmão que está passando dificuldade. Muitas vezes eles não entendem que ele está numa determinada posição, seja ela social ou não, porque Deus o colocou ali. As pessoas pobres de espírito, repito, do termo evangélico, se refere às pessoas simples e não às pessoas ignorantes. Prepotentes, né? As pessoas prepotentes, Então, arrogantes, não. A interpretação pobre de espírito são as pessoas simples, né? As pessoas humildes, né, Morani? As pessoas humildes que ali... É que na época, né, a interpretação era totalmente diferente, né? Até porque Jesus falava em aramaico, né? Era meio complicado. Mas quando uma outra pessoa que entrou aí na internet, pergunta... Morani, tem uma pergunta aqui que eu achei também interessante, porque também ela vem de uma evangélica. Evangélica? Ela é evangélica. Ela não falou qual a igreja, mas ela é evangélica. Mas ela afirma aí que é evangélica? Ela está afirmando que é evangélica. Então a pergunta dela é o seguinte: também sou evangélica e não acredito na reencarnação, mas às vezes chego a pensar se Lutero e Paulo são as mesmas pessoas. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Uma pergunta longa, mas eu vou repetir novamente, só para a gente encerrar. Engraçado. Ela não crê na reencarnação, ela é evangélica. Tudo bem. Mas ela diz aí que às vezes ela chega a pensar se Lutero e Paulo, o apóstolo Paulo, são as mesmas pessoas. Porque Lutero foi o que desencadeou o que eu estou achando interessante é que ela não crê na reencarnação, mas como é que às vezes ela imagina, ela pergunta se ela chega a imaginar se Lutero e Paulo eram as mesmas pessoas, né? Então ela já acredita em reencarnação, né, Morani? Bom, não estou entendendo Muito bem. bom. Tá certo. E daí, o que mais que ela disse? Ela diz o seguinte: eu vi a opinião. Às vezes chego a pensar se Lutero e Paulo são as mesmas pessoas. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Porque Lutero foi o primeiro protestante, foi o papa vamos dizer, do protestantismo, né? Ele foi o Lutero ele fazia parte do clero, né? Da Igreja Católica. Verdade. E ele acabou renunciando a doutrina católica por não concordar com muitas coisas. E engraçado, eu acabei de... Quando a gente comentava a respeito do Papa e de Pedro, né? Quer dizer, o Lutero, ele renunciou porque ele não concordava com muitas coisas que vinham de encontro ao cristianismo, né? Ele, então, uma delas era libertar a Bíblia, né, Ismael? Sim. Lutero teve uma missão, entre aspas, aqui entre nós, de enormes proporções. Houve uma época que a Igreja Católica ela assumiu para si a tarefa de educar a humanidade espiritualmente falando. Eles recolheram os evangelhos. Em princípio, havia até uma razão de ser. Tinha centenas e centenas de evangelhos. Tinha evangelho de tudo quanto era tipo. Então, eles recolheram os evangelhos. Os apócrifos, né? Eles recolheram os evangelhos para fazer uma análise dos principais e depois guardaram para si. Então, o evangelho, o povo não tinha acesso aos evangelhos. E a principal reivindicação de Martinho e Lutero era justamente isso, que o povo tivesse acesso. A lei de Deus era para o povo. E a igreja discordante na época não deu a ele essa abertura. Então ele rompeu com os seus pares. Ele era um religioso, um bispo religioso, se não me falha a memória, um bispo. Ele rompeu com a igreja. E ele disse, ele protestou, né? Ele protestou, aí veio a palavra protestante, ele protestou, até que a situação ficou em uma determinada posição que ele resolveu se afastar. Mas o papel de Lutero foi fundamental. E por que a nossa irmã evangélica, ela diz que às vezes ela chega a imaginar que Paulo e Lutero sejam as mesmas pessoas? Acontece o seguinte, aquilo que nós dissemos anteriormente. Mas ela não crê na reencarnação. Ela crê, ela acredita sim. Ela não crê, ela sabe da reencarnação. Ela sabe.
Mas a concepção religiosa dela diz outra coisa. Então ela faz uma acomodação aceitando a sua religião e diz, não, eu não aceito a reencarnação. Porque a reencarnação é a justiça de Deus. Nós acabamos de falar anteriormente, todo mundo erra. Quando que a gente vai reparar isso? A nossa vida é muito curta. E as referências religiosas, os textos sagrados que apoiam a reencarnação são inúmeros. Então, hoje em dia, dizer que a reencarnação não é uma realidade já é até uma utopia. São assuntos que nem se deve mais tratar. Mas ela coloca Lutero, é interessante que ela viu a grandeza de Lutero. E ela coloca Lutero como Paulo. É claro que não é real. Lutero, embora seja um espírito altamente esclarecido, ele ainda está naquela condição, pelo menos na época estava, de um espírito lutador, batalhador, mas Paulo era muito grande, né? Morando, Paulo era uma criatura. Lutero é Lutero e Paulo é Paulo, então, né? Paulo é Paulo, Lutero. E por que será que ela diz que às vezes chega a imaginar, né, que sejam as mesmas pessoas, né? Ela, consequentemente, né, Molani, ela já tem a ideia de reencarnação. A própria Igreja Católica, durante muito tempo, defendeu a reencarnação. De algum tempo para cá, por volta de 80, 50 anos para cá, ela não está mais propagando a reencarnação. Mas ela também aceitou durante muito tempo a reencarnação, a Igreja Católica. A maioria das Mas ela igrejas... deixou de aceitar a reencarnação por questões políticas, aquele que você Exatamente. comentou. A igreja era muito ligada ao Estado, né? Estado. E houve uma pressão do Estado e a igreja acabou concordando com o Estado. Quer dizer, aí já é uma das falhas da igreja, quer dizer, ela, entre o Cristo, o cristianismo e o Estado, a opção dela foi para o Estado. Mas me permita ainda um minuto tecer um comentário com relação a essa posição. A nossa querida irmã, ela foi muito feliz. Ela analisou a vida dos dois pela tarefa que eles desenvolvem. Lutero desenvolveu uma tarefa de instruir e educar a humanidade, a mesma de João. Então ela não está totalmente fora, assim, digamos, olha, o absurdo, digamos Mas ela assim. não crê na reencarnação. Então, mas eu Agora vira o trabalho dos crê. dois, né? Ela crê. Se ela não acreditasse, se ela não tivesse certeza da reencarnação, ela não faria tal pergunta. O que acontece Mas é que você ela... tem a impressão, Ismael, que ela admira o trabalho dos dois. Ela admira, sem O dúvida. trabalho dos dois, né? É. Uma pergunta agora da nossa Vamos ver. telespectadora, e é muito interessante essa pergunta, que ela fala sobre as igrejas. Então a pergunta dela é a seguinte... Quem é? Mas não é evangélica, É evangélica. Também? Também. Ela fala o seguinte: é certo hoje concebermos a quantidade de igrejas evangélicas de vários nomes funcionando em nossos bairros? O que você acha, mano? Se é certo, É certo concebermos várias igrejas evangélicas funcionando em nosso bairro? É o que ela quis dizer, talvez, aqui. eu acho que... É que existem várias igrejas. Sim. Igreja quadrangular, igreja pentecostal, igreja batista, todas elas evangélicas. Não que ela esteja errada. Ela está querendo Ela está dizer querendo dizer que são várias igrejas funcionando ao mesmo tempo no seu bairro. Será que isso é válido? Você acha válido isso, mano? cada igreja é aliada a um movimento, é isso, Mário? A um movimento, né? O que você acha dessa? Olha, a pergunta dela é o seguinte: a liberdade religiosa do Brasil é muito grande. Verdade. Mas nós estamos vivendo nos últimos tempos um fenômeno bastante interessante. Me permita traçar rapidamente. As igrejas, elas fazem assistência religiosa aos presídios. E muitos presidiários, ao saírem dos presídios, conquistarem a sua liberdade, eles não conseguem emprego. O que eles fazem? Eles fundam igrejas. Fundam igrejas e vão difundir com aquela fé que eles já possuem, vão difundir aquele ensinamento que eles receberam dentro dos presídios. Mas muitas vezes eles não estudaram teologia, eles não têm um conhecimento mais profundo da religião. E eles acabam fundando igrejas que ficam sendo nem uma coisa e nem outra. Então hoje nós estamos vivendo um momento do protestantismo que aquelas igrejas tradicionais, a pentecostal, a anglicana, que era o traço ortodoxo da religião protestante, está se perdendo. Nós temos muitas igrejas no Brasil que não é nem uma coisa e nem outra.
E estas igrejas acabam fazendo movimentos que não são nem católicos e nem protestantes. E esse povo todo, eles estão acabando se envolvendo em um movimento. Pela liberdade religiosa é válida. Agora, pelo movimento religioso, isso é preocupante. Bom, mas nós falamos mais uma vez da Silva Móveis, que fica na Desembargador Paulo de Oliveira Costa, aguardando pela sua visita. Até porque trata-se de uma exposição permanente, onde você, meu amigo telespectador, vai encontrar, sem a menor dúvida, móveis de primeiríssima qualidade. Móveis de primeiríssimo mundo. Dá um pulinho lá para ver que beleza a exposição. Nós estivemos lá recentemente na Silva Móveis e gravamos, montamos todo o trabalho que eles realizam, só que ainda não está pronta esse tipo de trabalho, mas nós prometemos mostrar para vocês brevemente a Silva Móveis por dentro e por fora. Ela fica na Desembargador Paulo de Oliveira Costa, aguardando pela sua visita. Silva Móveis. E agora, a Papelaria Iracema. Oh, Papelaria Iracema! Há mais de 30 anos trabalhando pelo desenvolvimento do bairro da Independência. Ela é a pioneira. Ela foi a primeira casa comercial a se implantar na Independência, que hoje é a cidade nova de Taubaté. Papelaria Iracema. Ela fica ali mesmo, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar, aguardando pela sua visita. Ela fica ali na Avenida Coronel Graça Martins, ao lado do quartel, e oferece, olha, tudo que você possa imaginar em termos de qualidade de primeiríssima. Olha aí a patota toda. Papelaria Iracema, aguardando também pela sua visita. A última pergunta que uma internauta faz usando a internet. Por gentileza, Edgar. Olha, essa pergunta é bastante interessante. Talvez nós já falamos da Igreja Católica, dos católicos, dos evangélicos, e agora talvez essa pergunta seja de um umbandista. Ele pergunta o seguinte: a Umbanda é espiritismo, Morani? Bom, eu acredito que não foi, essa pergunta não partiu de um bandista, não, porque se ele é um bandista, ele está cansado de saber que espiritismo é espiritismo e Umbanda é Umbanda. Eu quero deixar bem claro com isso que nós respeitamos e muito, não só a Umbanda, todos os movimentos voltados para o bem, porque a Umbanda, pelo menos eu sei até hoje, ela busca a prática da caridade. Ela, de espiritismo mesmo, acreditamos que ela tem apenas o mediunismo, né? Lá os médiuns recebem espíritos, só também, mas o espiritismo é espiritismo, a Umbanda é Umbanda. E você, Ismael, o que você acha da pergunta? Olha, eu corroboro, Bonani, tudo que você falou e você foi muito feliz. A Umbanda é um culto afro-brasileiro. É uma religião afro-brasileira, mas não é espiritismo. Espiritismo foi codificado na França por Allan Kardec. A Umbanda tem suas origens na África. É um culto muito maravilhoso que utiliza o mediunismo. Mas o mediunismo não é do espiritismo. O mediunismo é de todos. E outra, não é uma doutrina o mediunismo, né? O mediunismo não. O mediunismo é um fenômeno. O fenômeno natural. Todas as religiões podem tê-lo. Aliás, complementando o que você falou agora, Ismael, o mediunismo não é particularidade de ninguém. Todos nós, até o Espiritismo já se refere a isso, todos nós somos médiuns, ou mais desenvolvidos, ou menos desenvolvidos, ou determinados, vamos dizer assim, alguns com dons mais aptos e outros não. Mas, no geral, todos somos médiuns. E você já foi em algum terreiro, Edgar? Olha, eu tive a oportunidade de ir, porque na minha família eu tinha um tio meu, muito famoso na região do Mato Grosso, em Campo Grande, chamado Tito. E esse meu tio, ele era um umbandista. Ele era um bandista. Eu fui uma ou duas vezes a convite dele. Eu era garoto, ainda tinha 14 anos. Mas não vi nada demais, viu, Murado? Pelo contrário, só vi o bem.
não cheguei a ver nada de que E o, pudesse. E o Ismael? O Ismael já teve a oportunidade de ir a um terreiro de Umbanda? Não, olha, Borano, eu não tive essa experiência. Eu tenho alguns conhecidos que são umbandistas, falam muito bem, muito bonito da religião, mas eu, particularmente, não posso falar nada porque eu não conheço, eu nunca fui, eu nunca frequentei um terreiro de Umbanda, eu nunca entrei, então eu não tenho nenhuma experiência com relação a isso. O Ismael, eu já tive essa experiência sim, já não é que eu frequentei, eu visitei vários terrenos de Umbanda a convite de amigos que me convidavam. Aliás, eu tive a oportunidade, né, aqui mesmo na avenida aqui ao lado da baia ali da prefeitura, tinha ali um terreiro do saudoso Moacir, e ele me convidou uma vez para ir lá falar do Evangelho. Eu fui e fiz uma palestra lá em cima de um tema do Evangelho. E também não vi nada demais a não ser o interesse que eles têm na prática do bem. E existe lá na Marlene Miranda um terreiro de Umbanda também, que já começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós convidamos um dos dirigentes desse terreiro, lá da Marlene Miranda, que começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para vir ao programa. E ele disse que me daria resposta e que brevemente viria com o maior prazer ao programa Encontro Espírita para falar do trabalho que o terreiro de Umbanda, onde ele frequenta, onde ele é diretor, realiza. Foi um negócio interessante, né? Vamos embora, pessoal. Está na hora, Está na hora, né, Bonani? Vamos embora, Edgar. Muito obrigado aí. Obrigado, Ismael. Obrigado a você, Obrigado a todos vocês. Está terminando mais um programa Encontro Espírita. Desejamos que todos vocês sejam felizes. E Papa Francisco, mais uma vez, olha, receba o abraço fraterno do Ismael, do Edgar, de toda a nossa equipe da TV Cidade. Seja bem-vindo, Papa Francisco.